livro de Jó, capítulo 19. Agora nós vamos ler vamos ler o versículo 25. Jó 19, 25, como texto inicial aqui para esta palavra. Jó capítulo 19, versículo 25. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Quantos encontraram? Digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Por favor, levante sua mão direita para Deus. Feche os teus olhos agora. Se você puder dizer aleluia, diga aleluia. Se você puder dizer glória a Deus, diga glória a Deus. Se você puder dizer exaltado seja Deus, diga exaltado seja Deus. Se você puder dizer santo, santo é o Senhor, diga santo, santo é o Senhor. Se você puder dizer maravilhoso é o Senhor, diga maravilhoso é o Senhor. Agora, com as suas palavras, exalte a Deus. Com as suas palavras, glorifique a Deus. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Comece a buscar a Deus de todo o seu coração agora. Louvado seja Deus. De todo o coração exalte a Deus. De todo o coração bendiga o nome do Senhor. De todo o coração coloque a sua vida no altar de Deus Pai. Em nome do Senhor Jesus nós rogamos a Ti, ó Deus, que esta palavra, Senhor, ela possa, Pai querido, ser viva e eficaz em nossos corações. Ainda, Deus querido, que muitas pessoas não creem, mas nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu poder, no nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da mensagem esta noite é: eu sei que o meu Redentor vive. Aí mesmo com a Bíblia aberta, por favor, abra aí no capítulo 1 do livro de Jó. O capítulo 1. Meus irmãos, Jó, ele era um homem muito rico. Ele era uma pessoa riquíssima. Preste atenção aí no capítulo 1 e no versículo 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Quantos filhos, igreja? E quantas filhas? E era o seu gado 7.000 ovelhas. Quantas ovelhas, igreja? 7.000. Não, na verdade, meus irmãos, um pequeno engano. Gado 7.000, ovelhas 3.000 e camelos também 3.000, tá certo? Vamos só recapitular. Quanto ele tinha de gado, igreja? 7.000. Ovelhas, camelos, 3.000 também, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Nos dias de hoje, o que acontece nos dias de hoje? Quando a gente vê aquele pessoal lá do Oriente, do Oriente Médio, nós dizemos que aquelas pessoas que são riquíssimas são chamadas de sheiks. Nós podemos dizer que Jó, para nós entendermos, ele era um sheik. Ele tinha tudo. Ele era um homem riquíssimo, a Bíblia está falando. Só para você entender, Jó era contemporâneo de Moisés. Isso foi desde o princípio. Então esse homem, ele era, a Bíblia diz aqui, que ele era um homem que ele buscava a Deus, que ele servia a Deus. Ele servia a Deus sem templo, sem os 10 mandamentos. Ele servia a Deus porque ele acreditava no Criador de todas as coisas. Muitas pessoas arrumam muitas desculpas para servir a Deus, mas aquele homem servia a Deus de verdade. Qual que é a prova disso? Qual que é a prova quando alguém serve a Deus? É quando há testemunho. Alguém diz assim: olha, o próprio Deus deu testemunho de Jó. E o próprio Deus disse para Satanás assim: observaste tu o meu servo Jó? Porque isso significa que Deus conhecia Jó. Jó, além de ser um homem abastado, um homem rico, um homem próspero, ele também era
um servo de Deus, ele também estava na presença de Deus. Não havia naquela época um cristão, um crente, como você quiser chamar, um servo de Deus, uma pessoa que buscava Deus, um discípulo, não importa o nome que você dê, mas não havia ninguém semelhante a Jó. Jó era muito especial. Ele, além de buscar a Deus por ele sacrificava a Deus pelos seus filhos. Além de buscar a Deus por ele buscava a Deus pela sua família. Ele era um homem que servia a Deus com todo o seu coração. Será que hoje Deus pode dar testemunho de algum homem que está presente aqui nessa noite? Será que Deus pode dar testemunho de alguma mulher presente aqui nesta noite? Você tem servido a Deus, irmão? Você tem servido a Deus, irmão? Então não se preocupe, Deus dará testemunho de você. Mediante a tudo isso, nessa vida boa que ele levava, nessa vida que ele levava diante de Deus, buscando a Deus, servindo a Deus, feliz, riquíssimo, muitas coisas, muitas posses, veio sobre a vida dele algo muito ruim. Aí no versículo 10, porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra, disse o diabo, o Satanás. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora presta atenção no que vai começar a acontecer na história de Jó. Versículo 14. Veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e tomaram aos moços, feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio dali do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou e disse: no saí do ventre de minha mãe, no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meus irmãos, em um dia, Jó, ele passou de um homem riquíssimo a um homem paupérrimo. Ele perdeu tudo o que ele tinha. Um homem que era pai de 7 filhos e 3 filhas, agora não tem mais nenhum filho, nenhuma filha, porque todos morreram de uma vez só. Jó em um dia teve que sepultar 10 filhos. Jó em um dia perdeu toda a sua riqueza, que nós acabamos de dizer aqui o que ele tinha. Ele era muito rico, ele perdeu tudo, acabou tudo. Pensa comigo, que situação difícil. Mas você pensa que a dificuldade na vida do servo de Deus acabou? Não acabou. Agora o diabo volta de novo da presença de Deus e diz para Deus assim: Senhor, pegue por pegue. Se eu tocar na carne dele, então ele vai blasfemar contra ti, porque até agora ele não tinha blasfemado contra Deus. E aí, presta atenção no que eu vou te dizer. O diabo, Satanás, ele
quadro clínico de Jó. Qual era a situação física de Jó? Em primeiro lugar, capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé ao alto da cabeça. O seu corpo todo começou a coçar. Ele sentia coceira no seu corpo todo, porque começou a aparecer manchas, começou a aparecer bolhas, começou a sua pele a ficar doente. Então, o primeiro sintoma, começou a coçar o seu corpo todo. Agora aí, no capítulo 3, no versículo 24: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Ele perdeu o apetite, igreja. O segundo problema que Jó teve físico, ele não sentia mais vontade de comer. Agora vamos para capítulo 7, versículo 5. A minha carne se tem vestido de bichos e de torrões de pó. A minha pele está gretada e se fez abominável. Começou a sair vermes do corpo de Jó. O corpo de Jó estava apodrecendo e começou a sair bichinhos, vermes do corpo de Jó. Você já pensou que situação? Acabou? Não. Capítulo 9, versículo 8. Acompanha aí, 9 e 8. Olha o quadro clínico. Não, na verdade é 9 e 18. 9 e 18. Nem me permite respirar, antes me farta de amarguras. Ele estava com dificuldade para respirar. A sua respiração estava ofegante. Ele puxava o ar com dificuldade para respirar. Pastor, o paciente é só isso que não tem mais. Capítulo 16, versículo 16. Capítulo 16, versículo 16. O meu rosto todo está descorado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Ele estava com a visão escura. A sua vista não estava boa. A sua vista, os seus olhos começaram a escurecer. Visão escura. Olha o quadro clínico de Jó. Você pensa que acabou? Capítulo 19, versículo 17. Capítulo 19, versículo 17. O meu bafo se fez estranho à minha mulher, e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Ele estava com mau hálito, igreja. Quando ele falava, fedia. Olha a situação, olha, só está piorando a situação de Jó. Você pensa que acabou? Ainda não. Capítulo 20, versículo 20. Portanto, não sentiu sossego no seu ventre da sua tão desejada fazenda, coisa nenhuma reterá. Ele estava com perda de peso. Ele não estava comendo, estava perdendo peso. Agora ele já estava magérrimo, magrinho. Acabou, pastor? Não. Capítulo 30, versículo 30. Jó 30, 30. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados de calor. Ele tinha febre constante, porque o seu corpo estava apodrecendo, a sua pele estava podre. Ele tinha febre constante. Eu vou repetir o quadro clínico de Jó: coceira do corpo, perda do apetite,
vermes, bichos saindo do seu corpo, dificuldade para respirar, visão escura, seus olhos estavam escurecendo, estava com mau hálito, perdendo peso e tinha uma febre constante. Será, meus irmãos, que nós estamos perto desse quadro? Será que nós estamos próximos desse quadro? Eu quero te fazer uma pergunta. O teu sofrimento nessa noite é maior do que o sofrimento do servo de Deus Jó? Será que você está sofrendo mais do que ele? Será que a sua família está sofrendo mais do que ele? Agora presta atenção numa coisa. Jó tinha tudo para poder amaldiçoar Deus. Ele tinha tudo para falar mal do pastor, falar mal da igreja, falar mal de Deus, falar mal do céu, falar mal da terra, falar mal de tudo. Ele tinha todos os motivos do mundo. Ele estava podre. Tudo dele tinha terminado, acabado. Muitas pessoas dizem assim: pastor, a pessoa que às vezes ela nasce pobre, ela consegue conviver com a pobreza. Mas dizem que aquelas pessoas que são ricas e que perdem tudo, a maioria acaba se matando, porque ela não consegue viver no ritmo de pobreza. Ele não tinha lugar para ficar. Tudo que ele tinha foi queimado e destruído. E a Bíblia diz que ele vai para um monte de cinza. Ele vai para um lugar onde alguns historiadores chamam de lixo. Ele foi para o lixão da cidade onde ele morava, porque ninguém queria Jó perto. Porque você já pensou se um homem com esse quadro clínico chegasse perto do seu filho? Você já pensou se um homem que está saindo bicho do corpo dele sentasse perto de você? Ele não estava com ninguém, ele estava no lixo, na sujeira, que era onde ninguém se importava com ele. Ele pegou um caco de telha, um pedaço de barro, de argila, e começou a raspar as feridas do seu corpo. Ele não estava na UTI, ele não estava no leito de hospital, ele estava no ar livre, no relento, tomando sol, passando frio de noite, jogado, estraçalhado, acabado. A sua esposa deixou de acreditar nele. A sua esposa largou ele de lado. Ele perdeu toda a sua família e perdeu o apoio da sua esposa. Não tinha mais o apoio da sua esposa, de quem era próximo dele. Perdeu o apoio de todos. De repente chega 3 amigos dele, alguns amigos chegaram, e eles vieram no intuito de consolá-lo, de ajudá-lo. E eles foram até o local onde ele estava, aquele monte de lixo, aquele monte de cinza. E eles chegaram lá e começaram, sabe o que eles foram fazer lá? Consolar. Mas chegaram lá e eles começaram a falar mal. Eles começaram a dizer assim: ô Jó, você pecou, Jó, você fez alguma coisa errada, porque não é possível, Jó, você tinha tudo, você era isso, você era aquilo, você era o maior homem do Oriente, você era um sheik. Como é que você pode ter chegado nessa situação? Você fez alguma coisa errada, você está em pecado. E Jó dizia: eu não estou em pecado, não é isso. Jó, ele tentou de todas as maneiras se defender, ele tentou de todas as maneiras se explicar. Mas como que um homem nessa situação tem voz ativa? Como que alguém acredita num homem que perdeu tudo? A pessoa vai dizer assim: pastor, se nem a mulher dele acredita nele, se nem a mulher dele acredita nele, se nem ele não tem mais os filhos estão mortos, os amigos dele já abandonaram, desistiram dele, porque ninguém conseguiu resolver o problema dele. O que resta para esse homem? Aí a sua esposa chega com um conselho muito bom, diz para ele assim: Jó, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e se mata. Se mata! Olha para o seu corpo. Você tem febre constante. Olha os bichos
porque era isso que o diabo queria. E ele encontrou uma boca para falar, e foi a boca daquela mulher, porque lá em cima o diabo tinha feito essa proposta. Ele falou assim: ele vai te amaldiçoar. E saiu da boca da mulher essa frase: amaldiçoa ao teu Deus e morre, se mata. Você está pensando que o inimigo está contente com você? Não, ele não está. Você está pensando que o inimigo quer o seu bem? Não, ele não quer. Ele quer te destruir, ele quer te matar, ele quer fazer o que ele fez na vida de Jó. Mas muitas vezes, meus irmãos, quando nós passamos por alguma situação difícil, nós negamos a Deus, nós abandonamos a Deus, nós falamos mal das coisas de Deus, nós criticamos a obra de Deus, nós criticamos quem faz a obra de Deus, criticamos quem está no altar de Deus, falamos tantas e tantas coisas. E aí, o que acontece conosco? Nós temos tempo para nos proteger. Como que um homem nesse estado pode reter a sua sinceridade? Deixa eu te falar uma coisa: o diabo, ele pode até tocar em tudo, porque vocês viram aqui, ele tocou na família, ele tocou nos bens, ele tocou no corpo, ele botou doença, ele tocou em tudo. Porém, tem um lugar que ele não pode tocar, que é no seu espírito, porque Deus disse: não toque na vida dele, ele vai continuar vivo, porque a vida pertence a Deus. Jó, ele celebrava a vida. Jó, ele vivia com intensidade. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem ele era diante de Deus. Ele não era mais ninguém diante da sociedade, ele não era mais ninguém para sua mulher, porque ele tinha perdido tudo. Ele não era ninguém para os seus filhos, porque os seus filhos não estavam mais ali. Ele não era mais ninguém para os seus amigos, mas ele sabia quem ele representava diante de Deus. Ele reteve a sua sinceridade para Deus. Deixa eu te falar uma coisa: se você viver para a sociedade num momento desse, você se mata. Se você viver com seus familiares num momento desse aqui, que todo mundo vira as costas para você, você se mata. Se você viver em função dos seus amigos, no momento que todos os seus amigos te criticarem, você se mata. Por quê? Porque você depositou a sua vida neles. Mas se você depositar a sua vida em alguém que você chama de Redentor, de Salvador, daquele que criou todas as coisas, se a sua vida está nele, pode tudo acontecer, mas você mantém a chama da vida acesa no seu coração. Você mantém a chama da vida acesa dentro de você. As pessoas vão te dizer: amaldiçoa Deus, abandona Deus, larga Deus, sai da igreja, abandona Deus, sai da igreja, larga Deus, abandona, some, desaparece do mundo. Mas você vai dizer: não, eu vou ficar, eu vou permanecer, porque Deus é Deus na minha vida. Nós precisamos entender o que é que nos faz superar, o que é que nos faz avançar, o que é que nos faz ir além, igreja. Nós precisamos ter a fé, nós precisamos ter a certeza que Deus vive e a vida dele corre dentro de nós. Em nome de Jesus, receba o desejo da vida no seu coração, receba a vontade de viver, receba a vontade de prosseguir, receba a vontade de seguir em frente, porque o dono da vida, ele está olhando para você, ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele sempre vai olhar para a sua vida, diferente do pastor, diferente da igreja, diferente da sua esposa, diferente do seu marido, diferente dos seus amigos. Ele é Deus, o seu amor é tão grande, incondicional.
Todo mundo falou na cabeça dele, todo mundo criticou, todo mundo falou. Chegou uma hora que ele decidiu falar, Jó foi falar. Eu acredito, meus irmãos, que naquela cinza, naquele lixo que ele estava, podre, ele levantou seus olhos para os céus. Sua mulher, seus amigos, não sei se tinha uma plateia vendo, mas ele disse assim: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu vou falar mais uma vez, só algumas pessoas entenderem. Nessa situação que Jó estava vivendo, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu vou falar pela terceira vez: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Levante a sua mão direita para Deus e repita comigo. Diga a frase completa: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. 1, 2, 3 e eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Mais uma vez: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Mais uma vez: você crê nessa palavra, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Foi o pior momento da vida de Jó. Agora eu te pergunto: qual é o pior momento da sua vida? Será o dia de hoje? Será que ele aconteceu há um mês atrás? Será que ele aconteceu há alguns anos atrás? Ou será que você está como ele, na cinza, no pó? Ou será que você está como ele, num monte de lixo, num lugar aonde você já rejeitado pela sociedade, rejeitada pelos seus amigos, rejeitado pelos seus entes queridos, agora você está só. Aí onde você está, nesse monte de problema, nesse monte de pó, nesse monte de cinza, no que você estiver passando, eu te digo hoje: mantenha a sua fé, mantenha a sua crença em Deus. Você pode parar de acreditar em mim. Se você não quiser mais acreditar em mim, amém, Deus te abençoe. Você pode desacreditar nessa igreja, você pode se desacreditar de todos os irmãos desta igreja, mas eu peço a você: não desacredite no teu Criador, não desacredite no teu Redentor, do Deus Todo-Poderoso. Deixa eu te falar algo: nenhuma perseguição na terra pôde tirar Jó do propósito que ele tinha de manter a sua sinceridade diante de Deus. Aos olhos dos homens, ele não tinha nada. Mas aos olhos de Deus é que ele queria ser visto. Muitas vezes, meus irmãos, nós buscamos esta aceitação social e a aceitação social não vem. Muitas vezes nós buscamos o reconhecimento e o reconhecimento não vem. Muitas vezes nós buscamos a atenção e a atenção não vem. Mas Deus, Ele contempla tudo o que você está passando. Ele está olhando todo o seu sofrimento e toda a sua dificuldade. Talvez você está aqui como Jó, com a família arrasada. Talvez você está aqui como Jó, com o seu patrimônio arrasado. Talvez você está aqui como Jó, com a sua saúde arrasada. Talvez você está aqui como Jó, com a sua esperança no futuro arrasada. Porque você faliu, porque as coisas deram errado, porque nada foi se encaixando, as coisas foram se desencaixando e tudo foi se espalhando. Mas hoje eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ele vive. Deus está vivo. O teu Salvador está vivo. Ele é o dono da vida. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. É assim que Deus faz.
Mas para que serviu toda a dificuldade de Jó? Foi para que ele amadurecesse, foi para que ele crescesse, foi para que ele se tornasse mais forte diante de Deus. Todas essas dificuldades que nós temos passado, elas não vieram para nos derrubar, elas não vieram para acabar conosco, muito pelo contrário, essas dificuldades vieram para poder nos alinhar, para poder nos aprumar, para poder nos equilibrar, para poder olhar para o nosso interior, olhar para a nossa vida, e para que Deus pudesse ver se nós estamos mesmo firmes no caminho, se nós estamos mesmo firmes na fé. Irmãos, pregar essa mensagem hoje aqui, chegando no capítulo 42 do livro de Jó, é fácil, mas cada um de nós que estamos aqui sabemos o que é a passar tudo que Jó passou, não como Jó passou, mas nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas debilidades. O que eu quero chamar a atenção para você é que Deus, Ele pode fazer tudo, mas Deus, Ele quer reconhecer você adorando ao nome dEle no meio do lixo, no meio da cinza, no meio do pó. Será que você é capaz de adorar a Deus hoje? Será que você é capaz de dizer aleluia hoje? Será que você é capaz de dizer glória a Deus hoje, quando você está com dificuldade, quando você está passando luta, quando você está passando provação, quando você está no momento mais difícil da sua vida, quando você está passando aquela coisa muito ruim que você está vivendo? É neste momento que Deus quer ver você glorificando, Deus quer ver você adorando, Deus quer ver você exaltando o seu nome. E é hoje que Deus está me mandando te dizer: adore a Ele hoje. Se você puder, feche os teus olhos e adore a Deus. Adore a Deus por um minuto, glorifica a Deus. Eu vou deixar você glorificar a Deus agora. Irmão, por um minuto, glorifica a Deus sinceramente no seu coração. Você pode estar passando a maior luta da sua vida, a maior provação da sua vida, mas adore a Deus agora.
do seu lado direito, do seu lado esquerdo, talvez você nem saiba o nome dessa pessoa, mas nós vamos levantar um clamor em favor destas vidas agora. Senhor, é no poderoso nome de Jesus que nós oramos, Senhor, em favor de cada uma destas pessoas, ó Pai, que se encontram aqui, ó Deus querido, clamando, buscando a Tua face, Senhor. A Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez estas vidas estão aqui, Senhor, na mesma situação, ó Pai, que Jó passou, momentos de tribulação, de dificuldade, de luta, mas que o Redentor se levante hoje. Que o Redentor, Senhor, Tu és o nosso Redentor, o nosso Redentor, a pessoa que vai nos resgatar, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, resgata a vida desta pessoa, Senhor, assim como o Senhor mudou o cativeiro de Jó, Pai, muda o cativeiro desta vida, muda, eu te peço, Pai, o cativeiro desse homem, muda, Senhor, o cativeiro desta mulher, que cada pessoa seja impactada pelo Senhor, que cada pessoa seja tocada pelo Senhor. Nós oramos pelos irmãos, pelas irmãs, nós oramos pelos seus objetivos, ó Pai, nós oramos pelos seus projetos, pelos seus sonhos, ó Deus, nós oramos, ó Pai, por tudo aquilo que eles estão fazendo, para que o Teu nome seja exaltado através da vida deles, para que o Teu nome seja glorificado através da vida deles. É no poderoso nome de Jesus que nós oramos agora, Pai, e nós te apresentamos a Tua igreja, nós te apresentamos cada vida, Senhor. E pedimos, ó Pai, levanta essa pessoa do lixo, Senhor, levanta essa pessoa do pó, Pai, levanta, nós te pedimos, essa pessoa da cinza, Senhor, levanta essa vida desse sofrimento, desta dor, desta angústia, Pai, que consome o seu peito, desse quadro, Senhor, de medicina, Pai, onde a medicina desenganou. Jó estava desenganado, Jó estava com bichos pelo corpo, com vermes pelo corpo, mas o Senhor mudou, o Senhor restaurou a saúde, o Senhor restaurou a família, o Senhor restaurou o patrimônio, o Senhor restaurou a vida de Jó. Eu te peço, Pai, restaura a vida desta pessoa, restaura a vida desta pessoa que veio te buscar, restaura, eu te peço, Pai, a família desta pessoa que veio te buscar, restaura, Senhor, os sonhos dessas pessoas, restaura, Senhor, nesta noite. Eu te peço isso, no poderoso nome de Jesus. Apenas solte a mão da pessoa, não volte para o lugar, só solte a mão. Fique aí onde você está e olhe para mim. Eu quero convidar nesta noite você que porventura ainda não entregou a sua vida para Jesus.